Então, volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por aquele corpo. Qual é a diferença, então, de volume para área? O que vai mudar aqui? No volume, a gente precisa multiplicar também a altura do objeto. Então, se eu olho um objeto e quero saber o volume, o que muda se antes eu calculava apenas uma área e agora eu tenho um objeto inteiro? O que muda vai ser a altura dele. É o que vai dar a terceira dimensão. Se a gente pensar em um objeto ou uma figura 2D e 3D, figura 2D é quando a gente calcula a área, é só superfície. 3D, eu passo a ter 3 dimensões. Eu tenho a dimensão da altura agora no meu objeto. É o que faz ele ser tridimensional. É a terceira medida dele, que é a altura, certo? Então, vamos lá. Todo volume é calculado da seguinte forma, ó. Grave isso aqui na mente de vocês, que para qualquer formato você vai conseguir achar volume. Se você lembrar disso aqui. Todo volume é calculado da seguinte forma. Volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Qualquer formato, você olha primeiro para a base, ou seja, para a superfície dela. A área daquela base vezes a altura vai dar o volume. Então, de qualquer formato, olha primeiro para a base. Ou para a base ou para a tampa, né? A tampa do objeto. Aquela área, você precisa apenas multiplicar pela altura para poder encontrar o volume. Então, vamos ver aqui alguns formatos, tá bom? Em um cubo, por exemplo, qual é a base desse cubo? Se você olhar ali para cima, né? Porque a base a gente não está conseguindo enxergar, né? Só consegue enxergar a tampa de cima. O que tem naquela tampa de cima? Um quadrado, ok? Um quadrado. E qual é a área da base de um quadrado? Lado vezes lado. Então, pegando lado vezes lado vezes a altura, qual é a altura desse cubo? Ali, ó, de baixo para cima, é o lado também. Então, na verdade, o volume do cubo vai ser a multiplicação do lado vezes ele mesmo 3 vezes. Olha como é que ficou. L vezes L vezes L. E o que é L vezes L vezes L? L é o cubo. Então, a gente usa essa fórmula aqui para o volume do cubo. É o lado dele elevado a 3. Se esse lado medir 2, qual vai ser o volume desse cubo? 2 elevado a 3, que vai dar 8. Ok? 8. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Beleza? Então, para um cubo, você pega o lado e eleva a terceira potência. E um paralelepípedo, ou seja, um formato de uma caixa qualquer. O que nós temos? A base de um paralelepípedo é um retângulo. Se você olhar aí para a superfície dele, para a tampa, né? A gente não consegue ver a base de baixo, mas a base de cima, que é igual. Olhar para a tampa dele é um retângulo. Então, qual vai ser o volume dele? A área desse retângulo vezes a altura. Como é que vai ficar? A área do retângulo, A vezes B, ou B vezes A, né? Base vezes a altura, mesma coisa. Vezes quem? Uma terceira medida agora que eu chamei de C, tá bom? Só para a gente não misturar a altura com aquele A ali. Então, fica A vezes B vezes C. Então, na base eu tenho um retângulo, que vai ser o A vezes B, comprimento vezes largura. E no final eu multiplico por C, que é a altura desse objeto. É o que dá a terceira dimensão. E isso é volume, certo? A vezes B vezes C. Ou seja, pega as 3 medidas da caixa e multiplica. Comprimento vezes largura vezes altura. Isso é volume, tá bom? E um prisma, o que é um prisma? Um prisma é uma figura que tem a lateral como um retângulo, toda a lateral, as laterais, as faces aí, os lados do prisma, sempre vão ser um retângulo. O que vai mudar vai ser a base. Tá vendo a frente dele? Pode ser de qualquer formato, né? Ou a frente ou a parte de cima, né? Nesse caso, ele está deitado. Então, olha bem, as laterais são retângulos, tá vendo? A frente dele, aquela base ali da frente, é que pode mudar o formato. Nesse caso aí, a base é um trapézio. Estão vendo? Essa partezinha que eu pintei de azul é um trapézio. Tem uma base maior embaixo, uma base pequenininha em cima e tem uma altura no meio. Então, a base dele é um trapézio. E a altura vai ser essa lateral dos retângulos, tá? Então, o que a gente faz?
Volume vai ser área da base vezes altura. Qual é a área de um trapézio? A base dele é um trapézio. Então, vamos colocar aqui a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Olha a parte vermelha. A partezinha vermelha da fórmula é a área da base. Essa área a gente já estudou na aula, acho que retrasada, tá? Então, área do trapézio, que é a base dele, vezes a altura, que é aquele comprimento lateral ali do retângulo, certo? Então, isso aí vezes a altura é o que dá o volume desse prisma. Então, se tiver um prisma, você vai identificar que formato tem a base dele. Nesse caso aí, é um trapézio. Então, volta no seu caderno na área do trapézio e multiplica pela altura. Acabou. Isso aí é volume. Então, não são fórmulas novas que vocês estão vendo. É todas as fórmulas de área que você já viu, só vai multiplicar pela altura. Acabou. O que vai mudar é a altura. Um outro prisma que a gente vê aqui, estão vendo que a lateral dele é um retângulo? Então, essa figura é um prisma, porque a lateral é retângulo. E a base dele, se você olhar ali para cima, é um triângulo. Então, como é que vai ficar o volume? Olha, eu pintei para vocês enxergarem o triângulo lá em cima. A base dele vai ser a área do triângulo. Então, vamos botar dentro da fórmula. Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ué, mas então nós temos duas alturas? Não, por quê? Olha para o desenho, olha a figura rosa. Qual é a altura do triângulo que a gente vai calcular? É esse pedacinho ali, ó, tracejado, tá vendo? Não é a altura do objeto, é só daquela superfície, daquela base, ok? Então, é o B vezes A, que está ali dentro do triângulo, dividido por 2, ok? Essa é a área do triângulo. Vezes quem, para virar volume, eu pego essa área e multiplico pela altura da figura. Olha a altura aí, de cima a baixo, tá vendo do lado direito? Então, é a mesma área que você já sabe, já conhece do triângulo, vezes a altura do objeto, ok? Então, você precisa primeiro identificar a figura, certo? Pega aquela área e multiplica pela altura. Isso é volume. Aqui a gente tem um outro prisma. Que prisma é esse? A base dele é um polígono. A gente acabou de ver polígono regular. Como é que a gente acha a área desse polígono regular? Acabamos de ver isso. Perímetro vezes apótema dividido por 2. Acrescenta a altura aí no final e você tem volume. Não é uma fórmula nova. Olhando para a figura, a base é um pentágono. Calcule o perímetro desse pentágono primeiro. Pronto, calculei. Pela formulazinha que a gente conhece. Coloco aí dentro, perímetro vezes apótema. Olha o apótema aí no desenho. É a medida do centro até embaixo, tá vendo? E isso dividido por 2. Terminou de achar essa área? Multiplica pela altura da figura. Olha a altura ali na lateral, tá vendo? A lateral são retângulos, por isso que é um prisma. Então, o que vai mudar no prisma é a superfície, é a base dele, tá bom? Que pode ter qualquer formato. Aí, dependendo do formato, você já conhece a área. Então, só Antes de multiplica nós pela cortar altura o e pronto. cabelo, pai. Foi antes de nós cortar o... Para terminar, a gente tem um cilindro. O que é um cilindro se a gente olhar para a base dele? Lembra que para calcular o volume a gente está olhando para a base sempre, né? Ou a tampa, né? No caso que a gente não conseguir enxergar embaixo, a tampa é igual, em cima e embaixo. O que é a base de um cilindro? Círculo. E qual é a área do círculo que a gente já conhece? Π vezes R elevado ao quadrado. Então, como é que vai ser o volume desse cilindro? É a área da base, que é um círculo, ali, ó, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Olha a altura ali do cilindro, aquela lateral, de cima até embaixo. Pronto, não é uma fórmula nova de novo, né? Então, é sempre área da base vezes a altura. Isso se transforma em volume, ok? A diferença é somente a altura. E aqui, para terminar, eu trouxe para vocês as unidades de medida, tá bom? Porque pode ter alguma questão que peça no final para você uma resposta em uma outra unidade da que você calculou. Então, você precisa transformar, converter, tá bom? As unidades mais usadas são essas aí: litro e mililitro, centímetro cúbico e metro cúbico. E as transformações de uma para outra, como é que faz? Tá tudo aqui, tá bom?
Litro para ml vezes 1.000. E se for ml para litro, divide por 1.000. Então, segue a setinha, tá vendo? O sentido da setinha. Litro para centímetro cúbico também é vezes 1.000, estão vendo? E se for o contrário, divide por 1.000. Metro cúbico para litro também é vezes 1.000 dividido por 1.000. Metro cúbico para ml já é vezes 1.000.000 ou dividido por 1.000.000, certo? Então, anote isso aí também. E, por último, metro cúbico para centímetro cúbico também é vezes 1.000.000 ou dividido por 1.000.000. Então, depende do que você quer na questão, certo? Então, tudo isso é bom vocês anotarem, como eu já disse. Não adianta só ler e ouvir que você não consegue aprender. Tem que anotar e praticar, certo? Alguma pergunta? Então, volume é isso aqui. Perguntas? Bom dia, tia Uli. Bom dia! Todas as perguntas, porque eu cheguei atrasada na aula, viu? Sim.